Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos todos. Quem está pela primeira vez também, muito bem-vindos. E vamos pedindo para desligando o celular, para fazermos a nossa oração. E vamos relaxando, relaxando a nossa mente, relaxando dos problemas. Vamos sentindo o envolvimento da espiritualidade maior, que já preparou o ambiente com muita paz. Vamos sentindo o Mestre Jesus pertinho de nós. E vamos abrindo a nossa mente e o nosso coração para o entendimento da palestra da tarde. Agora é o nosso momento, é o momento que separamos para a nossa evolução, para o entendimento dos ensinamentos de Jesus e como podemos evoluir cada vez mais. Vamos sentindo a bondade em nosso coração e a vontade de fazer parte da seara de Jesus. Agradecendo ao Mestre por estarmos aqui nessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. E hoje à tarde teremos nossa palestra com a Ceile Bernardo. É sobre o luto e é ressignificando o viver. Muito obrigada. Um pouquinho mais alto. Deixa eu falar com eles. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Acho que tá. Um pouquinho mais. Que se eu me movimentar. Isso. Então, como ela colocou, meu nome é Ceile Bernardo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já falei na parte da manhã, e eu vou repetir o que eu falei na parte da manhã, dizendo que para mim é sempre uma alegria estar aqui num público que é diferenciado, não é? Porque é escola de paz e porque também é de dia, porque o nosso trabalho, o diálogo fraterno, eu trabalho no diálogo fraterno, ele é à noite, às 19h30. E a função do diálogo fraterno é receber as pessoas que estão no momento do luto, né? Então, a nossa tarefa tem essa atividade, né? De recepcionar, de acolher a pessoa que está num momento de muita emoção. Eu costumo chamar de uma verdadeira comoção. E eu espero hoje, então, trazer para os senhores um pouquinho dessa tarefa, um pouquinho desse estudo, né, para que a gente possa dimensionar um pouquinho mais a questão da morte, do luto, de todas as coisas e que o Espiritismo traz já para nós, né, que hoje a gente possa dar um pouquinho mais de amplidão, né? A palestra chama-se Ressignificando o Viver. E a primeira coisa que a gente perguntaria seria o que é ressignificar, não é? Significa atribuir um novo sentido ou uma interpretação nova a um evento, a uma experiência, a um pensamento, não é? Em vez de apagar o passado, é um processo de mudar a perspectiva sobre ele para torná-lo mais construtivo e menos limitante. Então, nós trazemos dentro de nós muitas situações que a gente não pensa, não analisa, não questiona sobre elas, né? Às vezes, essas informações ficam dentro de nós com aquilo que é passado pela família, pela educação, pela própria sociedade, e gera isso em nós algum condicionamento, né? Então, ressignificar tem essa significação, né? De revitalizar, de rever, não é? De reformular essas questões, para que não se tornem paradigmas, não é? Os paradigmas são o modelo padrão que existe, né? E que nós, infelizmente,
não nos percebemos, não percebemos e vamos dizer assim, levando avante isso. E isso, às vezes, nos infelicita muito, não é? E superar paradigmas que nós vivenciamos na sociedade, não é? É sumamente importante. Eu acho que cada geração tem que superar os paradigmas, né? Então, muitas vezes, esses paradigmas ou esses, vamos dizer, esses chavões, esse tipo de pensamento, eles têm uma voz interna dentro de nós, não é? Na qual nós acreditamos sem raciocinar sobre elas, simplesmente aceitando essas questões como verdade absoluta. Então, agora a gente vai falar um desses chavões, né, para que a gente possa interpretar melhor. Morreu, acabou. Já ouviram essa frase, não é? Muitas e muitas vezes. Descansou, não é? Fim da linha, não é? Às vezes a pessoa não sabe o que falar, em vez de dar um abraço firme e forte na pessoa, dizendo, olha, eu estou aqui para aquilo que você necessitar, né? Aí ela chega e fala assim, Deus quis assim, não é? E nós, ouvindo os enlutados, vemos o quanto esses chavões, não é? Muitas vezes tratam de uma forma inadequada aquele momento para elas, né? Às vezes a gente ouve também assim, era a hora dele, deixou de sofrer. Então são esses chavões que a gente costuma dizer quando alguém parte, não é? Pelo menos não está sofrendo mais. Virou uma estrelinha. Já ouviram essa expressão para as crianças, não é? Então, vamos dizer assim que durante séculos, sobretudo na cultura ocidental, o luto foi marcado por um modelo predominantemente social e religioso, né? Havia regras rígidas sobre a questão do luto, né? Sobre como sofrer, vestir-se de preto, né? Tinha que ficar um ano vestido de preto. Evitar demonstrações de alegria, isso ainda perdura muito e a gente trabalha muito isso nos grupos, né? Ai, não posso ir na festa do aniversário, eu estou de luto. Não, 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 não vamos fazer festa. No Natal, então, é complicado. As pessoas não querem comemorar o Natal porque estão de luto, não é? Então, vamos dizer assim, que havia essas regras rígidas, não é? E que manter silêncio sobre a dor, ou em algum contexto suportá-la resignadamente, era um modelo ideal, né? E esse resignadamente ainda permanece, que é como se a gente entrasse dentro de uma situação de emoção que não pode ser, vamos dizer assim, exteriorizada, né? Ou seja, é uma dor premente que fica lá e a criatura não sabe como que ela pode viabilizar essa dor, demonstrar essa dor, né? Porque ela traz todos esses conceitos dentro dela, não é? Então, o sofrimento era, em determinada medida, né, um dever social. Vocês percebem isso? Não era uma questão de amorosidade, é uma questão emocional, mas um dever social. Não, não posso reagir assim porque estou de luto, né? Ou preciso mostrar que estou de luto, né? Então, a gente tinha que se enquadrar neste comportamento. Mas as coisas foram mudando, ainda bem, né? Porque hoje está havendo modificações, e modificações assim, com uma lisura de comportamento das pessoas muito que traz muita consideração, né? Por exemplo, essas modificações, né? As casas espíritas passaram a abordar o tema de forma mais aberta, não é? Porque o espiritismo fala sobre a imortalidade da alma, não é? Mas passou também a trazer para a casa espírita as pessoas que estavam nesse momento dando um atendimento especial, não é? Por isso nós temos essas duas tarefas na terça-feira, às 9h30 e às 19h30, né? E vamos acolhendo o enlutado, oferecendo o esclarecimento sobre a imortalidade da alma, não é? A psicologia
desenvolveu abordagens específicas para o acompanhamento do luto, né? Com as terapias e tudo mais, com livros, né? Muito conhecimento sobre esse momento, porque nós sempre respeitamos aquele que partiu, mas temos que respeitar também aquele que ficou dentro da sua dor, dentro desse momento que ele está vivendo, porque se não for bem cuidado, pode se transformar em doença. Tem pessoas que chegam lá e que já passaram pela assistência espiritual na casa toda e tem um luto de 10 anos. Aí a gente fala, como? 10 anos? 10 anos a pessoa sofrendo. E quando passa pelo grupo, ela vai redescobrindo caminhos, porque depois daquele luto, a vida dela, vamos dizer assim, ficou muito ruim. E ela vai percebendo isso, e ela vai buscando, então, essa ressignificação que nós estamos falando aqui agora, né? A medicina, por exemplo, incorporou os cuidados paliativos. Vocês sabem o que são os cuidados paliativos? Já ouviram falar sobre isso? Os cuidados paliativos é quando a pessoa ainda está no hospital, não é? E uma equipe médica especial, né, cuida tanto do assistido ou do enfermo que está finalizando o seu viver, né? Assim como a família. Então, é uma equipe específica que cuida dentro de um plano de esclarecimento para que não haja tanto sofrimento e dor na família, porque eles já sabem que aquele ser vai partir, né? Não tem mais medicamento, o corpo não age de acordo. Então, ele vai sendo paulatinamente conscientizado para essa questão. Então, isso é um benefício também muito grande para a criatura. Esse preparo, né? É um antepreparo, né? Para as questões já do luto. Então, isso é muito bom também, né? Então, a medicina incorporou isso, né? Reconhecendo que cuidar da vida inclui cuidar do processo de morrer e do sofrimento emocional das famílias. Então, a tanatologia, que é o estudo do luto, também, né? Tornou-se um campo consolidado de estudos, né? Onde temos os grupos de apoio ao luto a se multiplicarem em todos os lugares. Então, a gente vê o quanto, vamos dizer assim, há uma consideração para com esse momento da criatura que está vivenciando o luto, né? Então, veja que a própria sociedade começa a compreender que não existe um tempo certo para sofrer, né? Uma única maneira saudável de viver o luto. Então, isso não existe. Por isso que precisa-se de um acompanhamento, uma terapia, um socorro, um acolhimento, para que essa pessoa possa se expressar. Quando a pessoa chega no diálogo, normalmente a gente fala que é o momento do desabafo, né? E ela coloca tudo o que ela viveu e vem as lágrimas e tudo mais, não é? E nós a acolhemos nesse momento, dizendo para ela que é normal chorar, sofrer, não é? E o que é importante também nos grupos é que um apoie o outro, porque todos estão vivenciando a mesma questão. Há uma veracidade no grupo, não é? Você se sente acolhido por eles, porque eles estão dentro de um processo da mesma dor, não é? Allan Kardec, né, o codificador do Espiritismo, já afirmava que a doutrina espírita oferece uma nova compreensão da morte, substituindo o desespero pela esperança, fundamentada na imortalidade. Não elimina a saudade, que é natural, mas transforma a maneira de interpretá-la. Vocês percebem que essa questão que eu estou colocando aqui, substituindo o desespero pela segurança, pela esperança fundamentada na imortalidade, já é um paradigma que nós estamos superando? Essa é uma questão muito importante, não é? De superar o desespero pela esperança. E não é só no luto, né? O Espiritismo traz isso para nós em todas as circunstâncias em que nós estejamos sofrendo, com todas as dificuldades do viver, do dia a dia, da família, do emprego.
nós acabamos aprendendo, né, a substituir o desespero pela esperança, porque sempre há uma luz no final do túnel, sempre há uma forma de encontrar a saída para as dificuldades, até no luto, né? Como nós estamos tentando provar aqui hoje, né? Então, vamos dizer que há famílias e ambientes onde ainda persiste a ideia de que demonstrar alegria após uma perda é falta de amor, ou que buscar ajuda é sinal de fraqueza, não é? Então, nós estamos despertando ainda para vir buscar ajuda, seja na casa espírita, na terapia, seja nos grupos de apoio. Então, por isso que é importante essa palestra, no sentido que vocês possam também levar esse conhecimento para quem está necessitando, não é? Então, a sociedade, através da literatura, da ciência, está aprendendo a cuidar do luto, porque nós não temos uma educação para a morte. Vocês já perceberam isso? Nós fomos educados pela família, pelas escolas, né? Por tudo onde que nós passamos, mas nós não temos um conteúdo específico sobre a morte. Nós podemos encontrar isso na religião, na casa espírita, né? Dentro do plano da religiosidade. Mas nós não temos esse conteúdo. Então, nós estamos despreparados. E uma das questões do estudo que nos traz a informação de que, quando nós nos deparamos com a morte do outro, nós despertamos para a questão de que eu também vou morrer. Então, é por isso que nós temos tanto medo de falar da morte, de enfrentar a morte, né? E de tantas outras situações que determinam, vamos dizer assim, para nós, o fim, porque a gente acha que é o fim de tudo. E, na realidade, né, é o começo, né? É um novo recomeço. Por isso, estamos falando em ressignificar. Então, o Espiritismo nos convida a compreender a morte, né? Porque se essa parte científica acolhe a dor, como nós estávamos falando, né? Essa outra parte que nós estamos colocando do espiritismo dá sentido a essa questão. Então, veja como é importante ter sentido, o porquê, então, da dor, né? E o espiritismo fala para nós o porquê da dor, não é? Então, quando a dor encontra sentido, ela deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser caminho de crescimento. Eu acho que vocês já ouviram muito falar nas palestras essa questão, né? Que tudo é para o nosso crescimento, né? Então, deixa de ser apenas sofrimento e caminho de crescimento. Nos paradigmas só há sofrimento, né? Agora, quando você começa a reavaliar ou ressignificar, há crescimento. É muito diferenciado, não é? Porque no sofrimento você fica parado, estático. Mas quando você tem o crescimento, quer dizer que você está ativo, você está reagindo, você está participando. E é isso que o Espiritismo nos convida, a essa participação no viver, dando um novo sentido de vida, não é? Então, o que seria ressignificar o viver para quem está no luto, né? E nós responderíamos que ressignificar o viver não é aprender a esquecer quem partiu, né? Porque eu poderia estar aqui e vir dar uma mensagem que a gente deveria esquecer quem partiu, né? Para não sentir dor, né? Mas não é isso. É aprender a viver de um novo modo depois que a vida mudou. Olha só que interessante, porque depois do luto a vida não é mais a mesma, ela muda, muda completamente. E é essa uma das pontes e das questões que o enlutado não aceita. Ele não quer que a vida dele mude. Às vezes ele viveu 50 anos com uma pessoa e aí de repente a vida muda, ele não sabe disso. Essa semana, um dos assistidos dizia para mim, ele viveu 53 anos com a esposa. Eu quero a minha esposa de volta. Eu quero que quando eu chegue em casa, ela esteja lá. Que quando eu vou a jantar, ela esteja à mesa.
que quando eu for dormir, ela esteja lá. Eu não aceito essa vida. Aí ele dizia para mim, a gente conversava com ele, e ele dizia assim: a senhora sabe o que aconteceu essa semana? Eu tive uma informação e corri para casa para contar para minha esposa. Isso aconteceu comigo também, que eu estou no luto. Então, ele queria dizer assim: eu não tenho mais para quem falar, não tenho mais para quem contar, e nem consigo entender que ela não esteja ali, perto de mim, ou como nós estávamos. Então, nos habituamos à convivência da criatura, né? O nosso viver, e a gente não quer mudar isso. E é mais difícil mesmo para o idoso, né? Porque refazer a vida a partir de uma certa idade fica mais dificultoso mesmo, né? Mas a gente precisa estar, vamos dizer assim, ainda com a nossa mente clara para observar essas questões, não é? Que eu posso refazer a minha vida de uma forma mais amena, tranquila, mas posso fazer ainda, né? Por que será que os entes queridos partem antes de nós? Eu sempre pergunto isso para as pessoas do grupo, né? Alguma coisa nós temos que aprender. Talvez tenhamos que aprender a conviver conosco mesmo, né? Porque a convivência com o outro, muitas vezes, nos deixa bipartido. A gente fica aquela tal da metade da laranja, fica só a metade, entendeu? E aí, como é que faz o suco com metade da laranja? Não dá, né? Mas, desculpa eu estar brincando, mas a gente leva também muita alegria no grupo, nós não leva só tristeza, né? Então, nós costumamos dizer assim, que quando parte o nosso querido, nós voltamos para nós mesmos. Porque ele é como um espelho, ele demonstra quem nós somos, e depois nós não temos mais o espelho. Nós precisamos interpretar quem nós somos. E essa é a grande dificuldade de todo aquele que passa pelo luto, né? Que se pergunta: quem sou eu agora, né? Não sou mais pai, mãe, não sou esposa, esposo, né? Não sou filho, filha. Mesmo os filhos têm essa grande dificuldade, né? Porque tem que crescer. Quando é a mãe que parte, o filho tem que crescer, porque muitos deles são muito apegados à mãe, né? E eles não conseguem superar essa questão, numa dependência muito grande, né? Então, o que seria, como nós estamos perguntando aqui, o que seria ressignificar, né? No luto morre uma presença física, mas não pode morrer, então, como repetindo, né? O sentido da existência. Nós estamos vivendo e essa nossa vida tem que continuar, até por uma programação divina, né? Um respeito para com a vida que Deus nos deu. A ausência dói, mas ela não é capaz de destruir o amor que foi construído. Essa é uma questão muito importante. Nem a esperança de que a vida continua. Lembra que a gente tem que tirar o sofrimento pela esperança? Então, aqui está colocando isso, né? Nem a esperança que a vida continua. A vida para nós continua. E nós devemos utilizá-la com amor e respeito, né? É uma forma de também honrar o nosso querido que partiu, não é? Já pensou alguém no plano espiritual e vendo aqui o seu querido num sofrimento, numa dor muito grande, e esse sofrimento repercutindo no plano espiritual? Então, por uma questão de embasamento para todos nós, é importante essa autossuperação, né? Então, a doutrina espírita nos convida a compreender que a morte interrompe a convivência dos corpos, né? Jamais a comunhão dos espíritos. Então, toda emoção, todo amor, todo sentimento continua, perdura. Não quer dizer, uma mãezinha dizia, chorava muito, e eu perguntei para ela, por que você está chorando tanto, né? Dá licença. E ela dizia, porque agora eu não sou mais mãe. Falei, mas como você não é mais mãe? Meu filho faleceu, eu não sou mais mãe, não tenho mais a condição de ser mãe. Eu falei para ela, não.
Você continua sendo mãe. E você ainda pode continuar ensinando o seu filho na espiritualidade. Porque, de acordo com o que você estiver vivendo, vivenciando a partir dele, ele vai estar aprendendo contigo. Você é mãe, dê continuidade à maternidade e ainda como aprendizado para os dois. E essa nossa companheira pôs-se a pensar e modificar uma atitude, né, que estava sendo assim, muito incapacitante para ela. Né? Então, nós devemos, o sentido da existência pode renascer quando nós compreendemos que o amor continua vivo. Durante muito tempo, acreditou-se que o superar o luto era voltar a ser como era antes, como nós falamos, né? Mas hoje sabemos que isso raramente acontece. Quem perde alguém importante não volta a ser a mesma pessoa. A questão passa a ser, então, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Então, como que é essa questão agora? A questão agora é perguntar-se: quem eu posso me tornar depois dessa experiência? Como será que nós seremos depois dessa experiência, né? Se nós tivermos essa condição, né, de autossuperação, de autoamorosidade, não é? Com certeza nós vamos sair dessa situação, né, mais fortalecidos, né? Com mais fé, com mais amor, com um entendimento maior sobre o viver, sobre a vida, sobre a morte, não é? Essa semana também recebemos alguém. Ficou conosco 3 anos no grupo, porque não aceitava que a filha de 18 anos havia falecido. E ela voltou essa semana, né, numa outra pessoa, assim, nós até estranhamos, falamos, nossa, alguém faleceu? Ela disse assim, nossa, na minha família, depois que eu vivenciei o luto da minha filha, todas as pessoas morreram, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe. Aí eu falei, e como você está? Ela falou assim, olha, se eu não tivesse superado a questão do falecimento da minha filha, eu não estaria viva. Mas com tudo que eu aprendi, ela falou, eu me fortaleci tanto que eu sou, vamos dizer assim, o apoio da família. Eu que corri para todos esses momentos, eu que ajudei a todos, né? Então ela passa a ser um esteio, vamos dizer, na família, levando a ajuda e a colaboração, né? Que é quando a gente aprende alguma coisa, né? Tem que colocar em prática esse aprendizado. Então ela disse assim, eu voltei porque agora eu quero trabalhar aqui nessa atividade, né? Então a gente falou, então você aprendeu de fato a situação, né? Ela falou assim, eu dei muito trabalho para vocês, né? Mas eu acho que eu aprendi. Aí nós ainda completamos, eu falei, você não imaginava que ia passar por tudo isso, né? Na família, ela disse, nunca, nunca pensei isso. Interessante, né? Esses fatos, né? Que a gente vai aprendendo com eles, né? Então, a perda deixa de ser apenas uma ruptura e passa a ser um ponto de transformação, não é? Se a gente ficar só na ruptura, vai ficar sofrendo, né? Mas na transformação há o crescimento ante a dor, né? E também é descobrir que o amor não terminou porque a convivência física terminou, né? Na visão espírita, a morte rompe a convivência material, mas não rompe os vínculos do afeto, não é? O amor continua da mesma forma. E não adianta a gente querer apagar esse amor, né? Ele está lá dentro de nós, em estado latente. E tinha um senhor, nós temos recebido muitos senhores viúvos, né? E esse é até bem jovem. Ele dizia para mim que ele não sentia saudade, ele não estava triste, mas ele tinha um amor tão grande no peito dele que parecia que ia explodir. E que ele não conseguia entender por que ele sentia tanto esse amor aguçado dentro dele, né? Então, a gente está aqui colocando essa situação, não é? Porque os vínculos permanecem. Talvez ele achasse que a esposa partindo, ele não ia pensar mais nela, sentir mais nada, né? Mas não, ele amava muito ela. E a gente está tentando esclarecê-lo nesse sentido, né?
eu falando para ele que esse amor agora tem que ser canalizado para uma outra situação, né? Não quer deixar que você tem que sufocar isso, mas aonde você estiver, canalize aonde for necessário o amor que você tem, porque este amor faz parte de você. Você a amava com esse amor porque faz parte de você. E ele achava que ela que fazia com que ele tivesse esse sentimento. Mas não, o sentimento de amor que nós possuímos pelas pessoas estão dentro de nós. Porque senão ninguém vai conseguir fazer com que a gente ame o outro se não possuir isso, né? Esse é outro paradigma, né? Eu preciso de alguém para me fazer feliz, em vez de eu posso ser feliz com esse amor que eu tenho dentro, canalizando esse amor para as várias coisas da minha vida, né? Então, na visão espírita, a morte rompe a convivência material, mas não rompe os vínculos do afeto. Quanto tempo eu tenho ainda? Então, a saudade deixa de ser somente ausência e torna-se uma presença interior. Percebem? Então, está lá dentro de nós essa presença, né? Que a gente pode e deve desfrutar, mesmo nos momentos de comemoração, né? Às vezes, no Natal, como eu falei, as pessoas não querem fazer a festa do Natal e a gente diz, não, façam a festa do Natal, coloque o prato dele lá, faça o prato que ele gostava, coloque flores na mesa, você está respeitando a presença espiritual dessa criatura, né? Então, vamos terminando aqui. A morte deixa de ser o fim da história para tornar-se uma mudança de capítulo, né? O luto continua existindo, as lágrimas continuam legítimas, mas elas não nascem apenas do desespero. Nasce também a esperança do reencontro, não é? E o luto não nos pede que esqueçamos quem partiu, pede que aprendamos uma nova maneira de amar. Olha só, uma nova maneira de amar, não mais com a presença física, mas com vamos dizer assim, com uma presença distante, né? Quem agora vive em outra dimensão da existência. Por isso é tão importante também a questão da imortalidade da alma, porque dá para nós esse subsídio, né, desse entendimento, né? Então, como nós estamos na escola de paz, né? Como é que a gente enfrenta o luto quando a gente tem uma criança? Porque se nós não estamos preparados, como é que a gente vai fazer com as crianças? Não é? Nós precisamos dessa preparação para poder acolher a criança, não é? Então, é importante no luto com a criança falar a verdade, não é? Ter clareza naquilo que você fala, né? Ter veracidade, porque ela vai sentir que você está falando aquilo que vem do seu coração, do seu conhecimento, não é? Porque às vezes a gente fala a esmo, e isso não tem fixação emocional, não é? Quando a mãe não fala a verdade, a criança percebe e não valida o sentimento. Então, ela não acata. Pode parecer que no momento ela esteja aceitando, mas ela não acata essa questão, né? Então, vamos evitar frases, não é? O vovô foi dormir, a mamãe viajou, Deus levou, ele sumiu, foi embora, está viajando, né? Essas expressões podem gerar medo de dormir, de viajar, ou até de Deus, né? Deus levou. Mas que Deus cruel, levou o meu avô, não é? Então, o corpo do vovô parou de funcionar, ele morreu, mas a parte mais importante dele é o espírito, continua vivo, né? Então, essas expressões, vamos dizer, traz para ela a veracidade, já daquilo que nós também acreditamos, né? E percebe que essa veracidade, né, vamos dizer assim, ela está validando essa questão. A criança percebe que você não está floreando, imaginando, para trazer para ela o conceito, não é? Então, você pode dizer também,
Eu também estou com saudade, né? E você pode chorar. É normal sentir tristeza quando alguém que amamos desencarna, não é? Porque a criança aprende que a tristeza faz parte do amor. Porque a criança, como ela é bem, muito querida, muito amada, ela pensa que tudo é alegria dentro do amor. Mas dentro do amor também existe algumas tristezas, né? Que ela precisa ir aprendendo, né? E ela precisa ir entendendo essa questão. Os pais muitas vezes não ensinam as dificuldades para as crianças, né? Mas é necessário, né? A recusa, o não, tudo isso é necessário para formar a personalidade, né? Então, a criança processa o luto aos poucos. E ele pode perguntar, a isso que já a gente acho que respondeu, né? O espírito sente frio? Não, o espírito não sente frio, porque ele não tem o corpo mais, não é? Ele pode voltar a brincar daí 5 minutos, a criança que você falou assim. Ele não responde nada, não diz nada. E isso não significa que ele esqueceu o que você falou. Significa apenas que a infância alterna naturalmente a tristeza e a alegria, né? O adulto já é diferente, né? Ele fixa, né, na tristeza. A criança não, alterna essa questão. Então, evite também afirmar com certeza coisas que você não sabe. Ele está vendo tudo. A gente costuma falar isso, né? Ele está do seu lado agora. Ele virou uma estrelinha, né? Essas coisas a gente costuma dizer. E o mais prudente é falar: confiemos que Deus cuide dele e que os bons espíritos também o ajudem, porque essa postura está em sintonia com a prudência doutrinária que nós estamos aprendendo, né? E eu vou contar uma história para que a gente possa encerrar, porque o nosso tema já está no fim, né? Deixa eu tentar achar minha história aqui, os meus papéis aqui. Essa história chama-se A Caixa de Música. Havia um menino chamado Gabriel. Todos os dias antes de dormir, ele corria para o colo do avô. Ela pegava uma caixa, a avó, desculpa, para o colo da avó. Ela pegava uma caixa pequena de música, dava a corda e dizia: escute, enquanto essa música tocar, lembre-se que eu amo você. O Gabriel fechava os olhos, a melodia era simples, e quando terminava, a avó lhe dava um beijo na testa. Era o momento mais feliz do dia para o Gabriel. Algum tempo depois, a avó desencarnou. Na primeira noite sem ela, o Gabriel encontrou a caixinha sobre a cômoda. Pegou-a com cuidado, deu corda, a música tocou. Mas quando terminou, a casa ficou tão silenciosa que Gabriel chorou. Abraçou a caixinha e perguntou baixinho: vovó, quem vai tocar a música para mim agora? Dias depois, seu pai o levou para passear num bosque. Sentaram-se embaixo de uma árvore. O vento começou a passar entre as folhas. Um passarinho cantou. E lá longe, o riacho fazia um som suave, né? E o pai perguntou: você está ouvindo, Gabriel? Estou. Quem ensinou o vento a cantar? O Gabriel sorriu e disse: ninguém. Quem ensinou o passarinho a cantar? Também ninguém. O pai então colocou a mão sobre o peito do filho e disse: e aqui, o que você escuta? Meu coração. Você consegue vê-lo? Não. Mas você sabe que ele existe? Sei. Aí o pai sorriu e disse para ele: o amor é parecido. Nem tudo que existe pode ser visto. Algumas coisas Deus faz para serem sentidas. Gabriel ficou em silêncio. Naquela noite, pegou novamente a caixinha. Dessa vez, quando a música terminou, ele não chorou, fechou os olhos e percebeu que, embora a melodia tivesse acabado, aquilo que ela despertava dentro dele continuava vivo. E anos depois, mesmo como adulto,
Quando nasceu a primeira filha do Gabriel, ele entregou para ela a mesma caixinha. Deu corda, esperou a música tocar e repetiu exatamente as palavras da avó. Enquanto essa música tocar, lembre-se que eu amo você. Depois sorriu e acrescentou: e quando ela parar, lembre-se também, porque o amor verdadeiro nunca depende do som. Nós temos essa caixinha lá dentro de nós, é o nosso coração. Ela nunca deixa de tocar, não é? No amor, pelo amor que nós sentimos pelos nossos queridos que partiram, não é? Mas nós precisamos estar conscientes disso, né? E permitir, né, que essa música toque dentro de nós. Muita paz a todos. Obrigada pela paciência de me ouvir. E até a próxima. Muito obrigada, Ceile. Muito boa palestra. Muitas coisas para refletirmos, né? E agora os tarefeiros vão sair para os trabalhos da assistência espiritual. E nós vamos agora fechando nossos olhos para nossas vibrações da tarde. E por muito que recebemos, agora nós vamos nos doar em nossas vibrações de amor. Vamos vibrando pelo nosso planeta que nos recebe com tanto amor para evoluirmos, para aprendermos as lições que devemos aprender. Que esse planeta tenha muita paz, muita luz, muito amor. Vamos vibrando para todos os países terem também muita paz, principalmente os países em guerra. Vibrando por todos os países, nosso país e todas as famílias, para que Jesus esteja em cada lar, esteja em cada coração. Vamos vibrando por todos os enfermos, por todos os asilos, orfanatos, presídios, para que todos tenham muita esperança, Jesus no coração, esperanças em dias melhores. Vamos vibrando também pelos moradores de rua, por todos os animaizinhos nas ruas. Vamos vibrando por todos que necessitam, que têm doenças mentais, doenças físicas, para que se sintam melhor, para que sinta alegria no coração e esperança em dias melhores. Vamos vibrando por todas as instituições, por todas as casas de orações. Vamos vibrando pelos céus, que nos acolhe tão bem, que nos ampara, que nos ensina, que nos dá esperança, nos traz tantas coisas boas para a nossa evolução. Vamos vibrando pela IAM, pelas crianças e as famílias. Vamos vibrando agora pelos nossos lares, por todos os nossos queridos, os nossos amores. Vamos vibrando por todos, enfim, que necessitam de uma boa vibração, de amor. E vamos vibrando também por nós mesmos. Que possamos estar sempre aqui, sempre em busca da nossa evolução, da nossa melhora. E sempre refletindo em todas as palestras, refletindo na bondade de Jesus e nos ensinamentos que Ele nos transmite sempre. Que Jesus esteja conosco por toda a semana, que assim seja, graças a Deus. E agora temos alguns recadinhos da tarde. Vou colocar meu óculos. O primeiro recadinho seria um convite muito especial
que seria no próximo dia 16 de agosto, é um domingo, às 10 horas, vai ser lá na IAM. Seria a apresentação de uma peça teatral, Francisco e Clara. Vai ser encenada pelo grupo teatral Mensageiros da Luz, é um grupo espírita da Seara das Fraternidades, e será uma manhã de reflexão, de muita espiritualidade, inspirada na vida de São Francisco de Assis e de Santa Clara. Então, vão trazer muitas mensagens de amor, fraternidade. O evento vai ser na IAM, que é a Rua Francisco Alves, 275, na Pauliceia, né? E pedimos, como um gesto de solidariedade, se cada pessoa assim que for puder levar 1 quilo de alimento não perecível, né? E se puder passar para os amigos e familiares, né? Informá-los também, que vai ser uma peça muito bonita. E o segundo recado é o Centro Espírita Obreiros do Senhor, né? Ele está iniciando as inscrições para o curso da Preparatório para a Doutrina, que ainda vai ter em 2026, que começa em agosto, né? E pode ser feita a inscrição pelo site do CELS, né? E aí pode ser feito de quinta-feira online, quinta-feira à noite, ou de domingo de manhã lá na IAM mesmo. E aí fica o nosso convite para alguma pessoa que vocês saibam que está interessada, ou se algum de vocês não fez ainda e gostaria de conhecer um pouco mais da doutrina, e pessoas até que fizeram há muito tempo e quiserem reciclar também. Então, esses são os recadinhos da tarde. E agora vamos aguardar. E nós temos a próxima, né? E nossa próxima palestra, no próximo sábado, dia 4, o nome é Possível Conquistar a Paz? A importância de manter a paz espiritual. E o expositor vai ser Eude Guimarães. Tá? Muito obrigada. E agora vamos aguardar a assistência.